Então, voltando da nossa segunda pausa, né, continuando a nossa aula de eixo hipotálamo e hipófise. Agora eu vou falar das gônadas, né? Então, mais uma vez recapitulando, né, que o hipotálamo produz e secreta o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio, ele vai atuar na adenohipófise, estimulando ela a produzir e secretar as gonadotrofinas, né, FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteinizante. E esses dois hormônios, eles vão atuar nos testículos, né, nas pessoas que possuem testículos, né, do sexo biológico masculino, e também vão atuar nos ovários, né, nas pessoas que possuem ovários, né, do sexo biológico feminino, estimulando as gônadas a produzir e secretar os hormônios sexuais. Nas pessoas, né, do sexo biológico masculino, o FSH ele vai atuar nas células de Sertoli, lá dos testículos, induzindo a produção de fatores de crescimento e de estradiol, e promovendo o início da espermatogênese. E o LH, né, nas pessoas do sexo biológico masculino, vai estimular as células de Leydig, que também são células localizadas nos interstícios dos testículos, e estimula essas células, então, a produzir testosterona, e também atua na maturação dos espermatozoides. Além disso, então, os testículos, eles são estimulados pelo FSH e pelo LH a produzir e secretar testosterona, né? E a testosterona vai atuar na regulação das gonadotrofinas, na espermatogênese e na diferenciação e comportamentos sexuais. Nas pessoas do sexo biológico feminino, né? O FSH, ele vai estimular a maturação do folículo ovariano, que eu vou exemplificar no slide a seguir. Então, o FSH, ele atua na maturação desse folículo, né? Então, de folículo primário para folículo secundário e depois para folículo dominante. E, por consequência, né, ele também atua na síntese de estrógeno, porque quem produz estrógeno e secreta estrógeno é esse folículo maduro. Já o LH, né, nos ovários, né, nas pessoas com ovários, ele vai estimular a ovulação, então a liberação do óvulo, né, do ovócito primário pelo folículo. E, por consequência, então, também estimula a síntese de progesterona, que é produzida e secretada pelo corpo lúteo. Então, após, né, a ovulação, a liberação do óvulo pelo folículo, esse folículo ele regride e forma o corpo lúteo, e é essa estrutura que produz e secreta a progesterona. Então, voltando ao slide anterior para eu completar as funções, né? Então, a testosterona, como eu falei, atua na regulação das gonadotrofinas, no espermatogênese, diferenciação e comportamentos sexuais, né? Nas pessoas do sexo biológico masculino. E o estrógeno e a progesterona vão atuar no ciclo menstrual e na manutenção da gravidez nas pessoas do sexo biológico feminino. Então, de uma maneira geral, né, esses três hormônios sexuais, né, testosterona, estrógeno e progesterona, eles são responsáveis pela manutenção dos órgãos sexuais e aparecimento e desenvolvimento das características secundárias sexuais femininas e masculinas, respectivamente, né, nas pessoas do sexo biológico feminino e masculino. Então, agora, continuando, né, eu já falei desse slide sobre FSH e LH nos ovários. Então, o próximo é sobre prolactina e ocitocina. Então, eu vou trazer novamente a ocitocina aqui para poder falar dela novamente, porque a prolactina, ela tem uma ação semelhante. Então, quando os níveis de estrógeno e progesterona reduzem, né, ocorre o estímulo para a produção e liberação de prolactina pela adenohipófise. Então, vamos lembrar que o hipotálamo, ele produz e secreta o TRH, né, o hormônio liberador de tireotrofina,
que não só atua no eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, como também atua aqui, no eixo hipotálamo, hipófise e glândulas mamárias. Então, o TRH produzido pelo hipotálamo, ele atua estimulando a adenipófise a produzir e secretar prolactina. Por isso a setinha com um sinal de mais, né? Porque é um estímulo. O hipotálamo, ele também secreta a dopamina. Só que nesse caso é aquela ação que eu falei lá no início da aula, é um fator inibidor de prolactina. Então a dopamina, ela atua inibindo a produção de prolactina pela adenipófise. Então, por isso a setinha com o sinal de menos, né? A dopamina inibe a adenipófise a produzir prolactina. Essa prolactina, ela então é secretada pela adenipófise e ela atua na síntese e secreção de leite nos alvéolos das glândulas mamárias. Então, ela atua diretamente promovendo a produção de leite, né, nas pessoas que já tiveram, né, a gravidez e estão amamentando. Já na neurohipófise, então, o hipotálamo, ele produz a ocitocina. Essa ocitocina chega na neurohipófise, é armazenada e depois é secretada por ela. Essa ocitocina, então, o que ela atua, né? Ela atua na secreção do leite dos alvéolos das glândulas mamárias para o sistema de ductos dessas glândulas e, consequentemente, na ejeção do leite. Então, a prolactina, ela atua na síntese propriamente dita do leite, né? Então, a síntese e secreção desse leite nos alvéolos das glândulas mamárias, que são uma região das glândulas mamárias antes do sistema de ductos, né? E a ocitocina, então, vai atuar, né, promovendo essa secreção do leite dos alvéolos para o sistema de ductos e, posteriormente, para a ejeção desse leite. E lembrando que a sucção mamilar do bebê na hora da amamentação já é um estímulo, né? Já funciona como um estímulo para a ejeção do leite também. Então, a prolactina e a ocitocina têm essa ação não em conjunto, mas bem semelhante em relação à produção e ejeção de leite no momento da amamentação. Então, agora mostrando, né, o primeiro esquema de resumo que eu falei para vocês desde o início da aula. Então, agora é o eixo, né, o resumo esquemático do eixo hipotálamo, hipófise, GH e prolactina, né? Então, do hormônio do crescimento e prolactina. Então, vamos lembrar, né, novamente, relembrar no caso, que o hipotálamo, ele produz e secreta os hormônios liberadores GH-RH e TRH, e também os hormônios inibidores somatostatina e dopamina. No caso, os hormônios liberadores, eles vão estimular a adenipófise a produzir e secretar o GH e também a prolactina. Aqui está tampado com o escrito do StreamYard, mas na verdade na primeira seta é o GH e na segunda seta é a prolactina. E no roteiro tá certinho, sem tampar. Então, o hipotálamo, né, produz e secreta o GH-RH, o TRH, eles estimulando a adenipófise a produzir e secretar o GH e a prolactina, por isso a setinha com um sinal de mais. Mas ele também produz e secreta os hormônios inibidores somatostatina e dopamina, por isso a setinha, né, com um sinal de menos, porque eles inibem a adenipófise, né, a produzir e secretar o GH e a prolactina. Tanto o GH como a prolactina, eles realizam feedbacks, tanto positivo, que é representado pela seta em verde, dos dois lados, como, né, eles também realizam feedback negativo, representado pelas setas em vermelho dos dois lados. Um saindo do GH, né, no lado esquerdo, e o outro saindo da prolactina no lado direito. Por quê? Porque quando os níveis de GH estão desejáveis, né, ele mesmo é um sinal, né,
Pro hipotálamo, estimular a secreção de somatostatina para poder inibir a secreção de GH pela adenopófise, porque os níveis já estão ok, né, já estão adequados, e também eles são um feedback positivo, no caso a prolactina, no hipotálamo, fazendo com que o hipotálamo produza e secreta a dopamina, que é um hormônio inibidor da adenopófise na produção de prolactina. Então, ela mesma também atua como feedback positivo para que o hipotálamo produza dopamina para poder para que ocorra, né, a inibição da produção de prolactina. Mas também esses dois hormônios realizam feedback negativo. Então, o GH também, quando eles estão nos níveis desejáveis, e a prolactina vão realizar feedback negativo no hipotálamo, inibindo o hipotálamo a secretar GHRH e TRH, fazendo com que pare, né, iniba o estímulo da adenopófise para a produção deles mesmos, para a produção de GH e prolactina. Então, essas são as duas alças de feedback positivo em verde e negativo em vermelho, que os próprios hormônios, né, finais do eixo, o GH e a prolactina, realizam no próprio eixo. Continuando, o segundo esquema, né, de resumo é do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, adrenal e gônadas, né? Então, hormônios tireoidianos, cortisol e hormônios sexuais. Aqui nós temos somente os feedbacks negativos, só que divididos em duas alças. Então, nós temos a alça curta de feedback negativo, realizado pelos hormônios liberados pela adenopófise, e nós temos a alça longa de feedback negativo, realizado pelos hormônios finais do eixo, né? Pelos hormônios tireoidianos T3 e T4, pelo cortisol e pelos hormônios sexuais, né? Testosterona, estrógeno e progesterona. Então, o hipotálamo, ele produz e secreta o TRH, né? O CRH e o GnRH, que são hormônios liberadores, né? De tireotrofina, de corticotrofina e de gonadotrofina. Esses hormônios liberadores vão atuar estimulando a adenopófise a produzir e secretar, respectivamente, o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e o FSH e o LH, que são gonadotrofinas, né? O hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante. E esses hormônios vão atuar nas glândulas periféricas, tireoide, adrenais e gônadas, estimulando essas glândulas a produzir e secretar os hormônios tireoidianos T3 e T4, o cortisol e os hormônios sexuais, respectivamente. E tanto esses hormônios liberados pela adenopófise, quando eles estão realizando as suas funções, eles mesmos exercem feedback negativo, fazendo com que o hipotálamo iniba a secreção de TRH, CRH e GnRH, né, dos hormônios liberadores, mas também os próprios hormônios finais, né, os hormônios tireoidianos, o cortisol e os hormônios sexuais, também realizam esse sinal de feedback negativo na adenopófise, inibindo a glândula a produzir e secretar o TSH, o ACTH e o FSH e o LH, como também inibe, né, o hipotálamo a produzir e secretar os hormônios liberadores. Então, essa é a alça longa de feedback negativo, né, dos próprios hormônios finais no hipotálamo e na adenopófise, e a alça curta dos hormônios liberados pela adenopófise, dos hormônios hipofisários, no hipotálamo. Então, esse é o resumo dos feedbacks negativos. Então, esse é o final da aula, né? Essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. E quem tiver alguma dúvida, né, quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, muito obrigada, eu agradeço, né, a participação e
A gente pode conversar mais agora no final da aula.